Bom, passo então ao voto. O conhecimento do recurso voluntário sob análise já foi realizado por esta turma em momento anterior, motivo pelo qual eu passo direto à análise do mérito. Conforme destacado no relatório, é pacífico o entendimento do CARF de que a base de cálculo da COFINS deva ser apenas o faturamento da empresa, motivo pelo qual excluem-se receitas financeiras. Diante disso, os presentes autos foram baixados em diligência para que a fiscalização pudesse analisar os créditos pleiteados de acordo com o entendimento vigente e, assim, avaliar o montante creditório existente. Como consequência, concluiu-se que o valor do crédito existente é de R$ 27.163,52, motivo pelo qual a autoridade de origem manteve a glosa apenas sobre as rubricas bonificação de revenda e recuperação de custos e despesas. De acordo com a argumentação da recorrente ao longo do processo, a glosa dessas rubricas deve ser revista, uma vez que não se tratariam de hipóteses de faturamento, mas apenas recomposição de valores que haviam sido adiantados diante das rotinas de operação entre montadoras e concessionárias de veículos. Assim, defende que a organização contábil da empresa serve apenas como informação, não definindo a natureza dos valores para fins de incidência tributária. Avaliando as informações fornecidas pela própria empresa fiscalização, verifica-se que as rubricas são descritas da seguinte forma. E aqui eu colaciono para vocês um quadro que foi apresentado pela própria recorrente, em que ela explica que bonificações seriam referentes a valores recebidos da montadora de veículos, a qual representa recuperação de custo, ou seja, redutores do custo de aquisição de veículos, e recuperação de despesas seria que, diante dos contratos de compra e venda, as concessionárias ficariam responsáveis pelo reparo de veículos vendidos no prazo da garantia. Assim, após efetuar os reparos, com recursos e peças próprias, a empresa seria reembolsada pela montadora, tendo em vista que a montadora é a responsável pela garantia, tratando-se, portanto, de reembolso de despesas. Com base na descrição dessas rúbricas fornecidas pela recorrente, entendo que a fiscalização agiu de forma correta e que a glosa sobre essas deve ser mantida. Isso porque resta claro que tais receitas se referem a valores operacionais vinculados à venda e ou prestação de serviço e que constituem a atividade principal da empresa. Por exemplo, aqui, essa questão dessas bonificações, a lógica que a recorrente traz, a resposta é bastante genérica e nós já julgamos vários outros casos em que a gente entende que isso não se trata de uma bonificação por si só, mas, na verdade, de uma receita diante das promoções e das formas de incentivo que essas revendedoras têm. Ademais, quando nós falamos dessa questão de prestação de serviço, de garantia, de assistência, existe uma grande parte que se refere ao próprio serviço prestado. A garantia, ela não se refere só a peças, ela se refere também a serviço. E como a montadora é pessoa jurídica diferente da revendedora, essa revendedora ela vai ter, sim, que ter algum tipo de pagamento pelos serviços prestados e que se incluem nessa rubrica. A partir do momento que ela não consegue segregar aquilo que é simplesmente uma peça que vai ser, cujo valor vai ser recuperado, dos serviços que ela presta e do que ela recebe como faturamento, nós não temos aqui como separar isso e conceder parte desse crédito, na minha visão. Nesses termos, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, acatando de forma integral o resultado da diligência. É como voto, presidente. Vamos botar o voto em discussão. Eu vou pedir a palavra inicialmente, já que ninguém pediu. Eu só queria entender um pouquinho melhor, porque eu estava, infelizmente, coordenando a atividade aqui da presidência e não consegui concatenar bem o fato e não quero julgar de forma insegura. Neste caso em concreto, as rubricas que estão em destaque no seu relatório, que ela trouxe, pelo que eu entendi, a turma aqui, inclusive, pela sua colocação, em relação às bonificações, é uma receita tributável pelo PIS e COFINS. Foi isso que eu entendi do seu relato? Ele inclui, ele está dentro da noção de faturamento. Por exemplo, assim, a concessionária compra o veículo por um preço X e depois ela recebe alguns incentivos para conseguir melhorar a performance de venda. Etc. Então, o que ela não ganha
por essa venda diretamente do consumidor, ela vai ganhar indiretamente. Sim, que ela chama de redução de custo. Mas assim, é um ingresso tributável. Eu concordo. Sim, na minha visão, e na visão dos casos que a gente teve aqui, isso é ingresso tributável. Esse processo foi um retorno de diligência, não foi? Eu já vou concluir, então, com a minha dúvida. A segunda dúvida é o seguinte, em relação à rubrica contábil, recuperação de despesas, que, pelo que eu entendi da doutora, valores concernentes a gastos efetivados pela própria concessionária para dar um pós-venda ao produto da fábrica. Neste caso, não há uma segregação nos ingressos desses valores, eles entram totalmente como uma conta de... contabilmente, no resultado, é uma conta de receita, ele contabiliza como receita não operacional, é isso? Está segregado? Na verdade, assim, aqui, o que a recorrente defende é que simplesmente aqui é um reembolso, né? Um reembolso, na verdade. Perfeito. Só que a questão é o seguinte, quem compra o produto e recebe a garantia, ele não vai... A garantia, ela permite que o consumidor tenha direito a serviço, exatamente, a serviço e a peças dentro daquele período. Então, na verdade, esse reembolso, ele não vai ser só peça, ok, eu acho que não tem o que discutir, né? Se a peça poderia, e faz total sentido que ela seja reembolsada, mas a questão é o serviço. Se a concessionária, ela não é parte integrante da estrutura operacional e contábil da montadora, ela vai prestar um serviço, e esse serviço tem que ser remunerado de alguma forma. Ninguém faz nada de graça dentro do ambiente empresarial. Então, aí, eu entendo que dentro desses custos, e foi o que a fiscalização entendeu também, existe sim faturamento, porque é prestação de serviço que é típico da atividade da recorrente e que consta em contrato social. Agora, a minha última dúvida, porque como esse é um retorno de diligência, a doutora, quando citou seu voto, eu entendi parcial. Por que da parcialidade? Isso é que eu não compreendi. Porque a fiscalização avaliou todos os créditos que foram pleiteados e excluiu do montante deferido essas duas rubricas. A recorrente vem agora reconhecer que a gente mantém esse crédito que já foi deferido na diligência, mais essas duas rubricas que eu particularmente discordo. Então, na verdade, eu só vou dar provimento parcial para acatar a diligência. Mas essa outra parte que ela vem agora pedir, o meu entendimento é que não deve ser deferido. É isso? Perdão, em termos do processo, a senhora está reconhecendo que a diligência foi satisfatória, atendeu a demanda, mas no mérito, numa questão meritória, já houve, os outros itens, já houve uma decisão da turma em relação a outros? Não, presidente, tudo, a diligência, ela analisou tudo. E ela concedeu parte significativa do que ela analisou e falou, ok, está correto. E essas duas rubricas ele falou, não tem direito. Agora entendi. Então, assim, eu vou acatar a diligência como um todo. Obrigado, já tirou minha dúvida, tudo bem, já está elucidado, agora esclarecido. Alguém tem mais algo a discutir? Não há nada a discutir, então se encerra o debate, vamos para a votação. Doutora Mara, como vota, por favor? Acompanha a relatora. Perfeito. Doutor Oswaldo, como vota, por favor? Com a relatora. Perfeito. Doutor Lázaro, como vota, por favor? Com a relatora. Perfeito. Doutor Leonardo, como vota? Não, perdão. Doutor João Paulo. Fernanda, perdão, já tem um voto e vai pular para o doutor João Paulo. Como vota? Carlos. Desculpa, na ordem, doutor Pantaroli. Perdão, me confundi que mudou o quadro, já ficou confuso. Acompanhe a relatora. Agora sim, doutor João, sua vez, por favor. Igualmente acompanhe, presidente. Doutor Leonardo, eu estava ávido para lhe escutar. Como vota? O senhor está sem som. Como vota, doutor? Eu acompanho a relatora. Muito obrigado pelo seu voto. Eu acompanho também plenamente a relatora. Então, diante do
do julgado. Só vou anotar aqui, declaro, então, a decisão por unanimidade de votos de conhecer do retorno dessa diligência e não dar provimento ao recurso. Perfeito. Agora, o próximo, neste caso, então, Presidente. esse voto se estende ao... Presidente. Ou não? Pode falar. Parcial provimento por unanimidade de votos. Isso. Perfeito. Você falou não dá provimento. Eu ia digitar aqui e perdi o texto, só um minutinho. Você falou não dar provimento. É parcial provimento. Não, peraí. Então vou retificar. Deixa eu só achar aqui, 860, só um minutinho, por favor, que eu vou escrever aqui. E pode me corrigir, por favor, se tiver algum engano da minha parte. Então, vamos lá. Decisão da turma, vamos lá. Decide a turma colegiado por unanimidade de votos em dar, agora sim, parcial provimento, doutora Mara? Parcial provimento à diligência. Dar parcial provimento ao recurso voluntário, acatando integralmente os termos da diligência. Sim. Sim, por causa da colocação. Perfeito. Isso que, para mim, foi a questão que me gerou aquela dúvida inicial. Agora, na hora de escrever, também estou tendo dificuldade. Foi do recurso então, vamos lá. Unanimidade, decide a turma por unanimidade de voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário e conhecimento e conhecer da diligência, né? Acolhendo a diligência integralmente. Hein? Acolher o resultado da diligência. Nesses casos, bastaria registrar dar parcial provimento ao recurso. O uso da decisão já consta do voto da relatora. Porque já consta a decisão da diligência que nós concordamos, né? Conhecer. Não haveria Esse necessidade parcial de provimento, registro. você tem que... como isso que vai transitar em julgado, eu entendo que você precisa entender o que você ganhou e o que você não ganhou. Negativa total ou provimento total faz sentido, porque, obviamente, é o conteúdo do recurso. Uma questão de transparência do voto e não criar algum embargo futuro, algum questionamento, então vou botar provimento parcial, provimento ao recurso voluntário, parcial, provimento ao recurso voluntário e integral provimento ao resultado da diligência. Eu acho que isso pode dar confusão, viu, Tom? Tom, Conhecer coloca da diligência. coloca do jeito que a Fernanda falou, fica melhor. Dar parcial provimento. Por favor, então, para a gente finalizar, por gentileza, eu votei, então, vou repetir. Decide a turma por unanimidade de votos e dar parcial provimento ao recurso voluntário e, por favor. Não. Você coloca dar parcial provimento ao recurso acatando o resultado da diligência. Perfeito. Ao recurso, acatando, por favor. O resultado da diligência. Ok. Agradeço porque evita qualquer tipo de questionamento. Né? Uhum. Perfeito. Agradeço o voto e a participação de todos com esse presidente, neófito. E então, esse voto vai se aplicar aos processos 61, 62 da pauta, 64, 65, 66 e 67 e 68. Então, encerrada essa votação desses processos, o principal e seus repetitivos, seguindo a ordem, então, agora o processo item 106 da pauta, processo 1106590, 155-2011-01, e que também é paradigma dos processos dos itens 107 a 111. Só preciso saber aqui a relatoria. Só um minuto. A relatoria de quem é, por favor? Pode se manifestar? Deixa eu ver.
Só um minutinho. Oswaldo. Doutor Oswaldo? Já está na pasta, já está no e-mail, Tom. Ok, então pode prosseguir com o seu relato, por favor, doutor. Não há sustentação, só para informar a priori. Olá, Rosela. Doutor Oswaldo, o som. Está sem microfone. Opa, desculpa. Nada, eu que agradeço. Obrigado. Bom, vamos lá. Na medida do possível, eu vou resumir o voto, tá? Até porque eu volto depois, no voto, eu disseco bem o tema. São 2 pontos que vão ser discutidos. Primeiro, crédito básico e crédito presumido de atividade agrícola, tá? A recorrente é uma beneficiadora de arroz, que comprou arroz cru para fazer o beneficiamento, tá? E o que ela alega basicamente, olha, nas minhas notas fiscais não vieram a indicação de suspensão das contribuições, sendo assim, os meus fornecedores recolheram as contribuições, consequentemente, eu tenho direito a crédito básico e não a crédito presumido. Ponto 1. Em contraponto, o fisco diz, olha, tudo bem, mas se o cara recolheu, quem recolheu errado foi ele. Porque a suspensão é obrigatória, e em havendo suspensão, você não pode auferir crédito básico, apenas crédito presumido, e a partir daí, você não pode se creditar por expressa proibição legal de insumos de PIS e COFINS, das contribuições, ok? Segundo ponto, ponto 2, aquisições da CONAB. A CONAB, ela é um órgão regulador de abastecimento. Ela tem estoque, ela é um órgão, na verdade, ela é uma empresa pública que faz controle de estoques. Então, ela compra alguns estoques do setor agrícola, tá? Ela compra café, ela compra arroz, ela compra todos esses estoques para fazer manutenção de preço. E, em caso de escassez de oferta, ela vai e vende esse estoque ela vende esse estoque para a agroindústria, né? Para quem vai fazer o beneficiamento de arroz, para quem vai fazer a distribuição de café, assim sucessivamente. O que a fiscalização diz? Olha, a CONAB publicou um comunicado que a CONAB diz que ela não deveria recolher PIS e COFINS. É um comunicado que a CONAB diz, fala assim, eu não deveria recolher PIS e COFINS e por isso você não pode descreditar. E aí a empresa diz, olha, pouco importa o que a CONAB diz. A lei diz que ela deve recolher PIS e COFINS. Então, se a lei diz que ela deve recolher PIS e COFINS, ela deveria ter recolhido isso e eu, do outro modo, posso me creditar de crédito básico e não de crédito presumido. Porque A, ela recolhe contribuição e B, ela não é agroindustrial, ela não faz atividade agroindustrial. É basicamente isso, é o relatório. Ok, não há sustentação. Como vota o relator? Vamos lá, primeiro ponto. A recorrente alega a possibilidade de oferir crédito básico de produto agropecuário, nomeadamente arroz em casca. Isso por quê? Segundo a alega, não há indicação na nota fiscal de suspensão dos créditos, que é o que eu disse lá em cima. Ademais, nada tentador acordo comercial com seus fornecedores e que esses se comprometeram a pagar as contribuições em voga. Em contraponto, a fiscalização destaca que a suspensão das contribuições na aquisição de produtos agropecuários é obrigatória. Em assim sendo, a vedação legal de recepção de crédito básico das aquisições de arroz em casca, sendo possível apenas o crédito presumido. Ainda, destaca a DRJ que a recorrente não traz aos autos o citado acordo comercial com seus fornecedores. Como se nota, o âmago da questão no presente caso é a natureza do crédito de PIS e COFINS. A recorrente alega ter direito ao crédito básico e o fisco assevera direito apenas ao crédito presumido.
ante o impedimento descrito no artigo 3º, parágrafo 2º e 3º, incisos 1 e 2, das leis 10.833 e 10.687. Está ali descrito. O obstáculo para a concessão de crédito básico de PIS e COFINS para recorrente, segundo a fiscalização, encontra-se descrito no artigo 8º e 9º da Lei 10.925. Isto é, a suspensão da incidência da contribuição para o PIS e da COFINS nos casos previstos no artigo 9º da Lei 10.925 tem caráter obrigatório e aplica-se nas vendas para a agroindústria com finalidade de industrialização. E, portanto, as vendas de produtos agropecuários às pessoas jurídicas relacionadas no caput não gera direito a crédito normal. Foi o que eu expliquei no relatório. De um lado, o cara que fornece para a agroindústria tem a suspensão da PIS e da COFINS. De outro lado, o agroindustrial que adquire não tem direito a crédito básico, só crédito presumido. É essa a tese. Os artigos 8º e 9º da Lei 10.925 estabelecem, respectivamente, hipóteses de concessão de crédito presumido de PIS e COFINS e de suspensão das mesmas contribuições nos seguintes termos, só o grifado. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem vegetal, aí tem uma série de LCMs, entre elas de 8 a 12, os capítulos de 8 a 12, ou seja, o capítulo 10, que é arroz, está ali no meio, todos da LCM, destinados à alimentação humana, poderão deduzir da contribuição para o PIS e da COFINS crédito presumido. Então, ele está falando de aquisição de pessoa física no caput. No parágrafo, ele diz o seguinte: o disposto no caput desse artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de 1. Cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos de origem vegetal classificados nos códigos 10.01 e 10.08, exceto os códigos 10.06 e 10.0630. E, inciso 2, pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. Passo para o artigo 9º. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa no caso de venda de produtos de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 8º desta lei, quando efetuado por pessoa jurídica mencionada no artigo, ou seja, cerealista. O cerealista de arroz, quando vende arroz para pessoa jurídica do caput, para o industrial, essa venda fica suspensa e, em contraponto, gera crédito presumido. Inciso 2, de insumos destinados à produção das mercadorias do caput, ou seja, também arroz beneficiário, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso 3 do parágrafo 1º do mesmo artigo. Reorganizando essa salada e adequando aos casos concretos, temos que a pessoa jurídica que produz o arroz, artigo 8º caput, poderá deduzir crédito presumido de PIS e COFINS nas aquisições de cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar arroz, e de pessoas jurídicas ou cooperativas de produção agropecuária. Primeiro. 2. A incidência de PIS e COFINS fica suspensa nas vendas de arroz feita por cerealista, 1, e nas vendas de pessoas jurídicas e cooperativas de insumos para a produção de arroz, 2. De start, resta claro que a diferença entre a concessão de crédito básico e o crédito presumido no presente caso é 1. A atividade do vendedor, 2. A atividade do comprador e 3. E do produto vendido. Para a concessão de crédito presumido, estou só do crédito presumido, o comprador deve sempre ser produtor de arroz. Qualquer coisa fora produtor de arroz não é crédito presumido. 2. O vendedor deve ser 1. Cerealista, 2. Pessoa jurídica ou cooperativa que exerce atividade agropecuária. 3. O produto vendido sempre deve ser insumo. Do modelo analítico dos itens notas, cupons fiscais consolidadas da FD Contribuições, temos que a recorrente produz arroz classificado
dentre outros, no subitem 10.06.30.11 da NCM. Ou seja, ela é produtor de arroz. Primeiro item preenchido. A recorrente adquiriu dos fornecedores em questão insumos de sua produção. Por esse motivo, pretende crédito básico. Então, isso definitivamente é insumos. 3. Por fim, as emitentes das notas glosadas são 2 arrozeiras. Ou seja, plantações, cultivo de arroz. E uma que, embora se qualifique como distribuidora, se você olhar o nome dela, tem lá, distribuidora, tem como atividade econômica principal, conforme o comprovante de inscrição em estação cadastral, o beneficiamento de arroz. E assim sendo, a recorrente não faz jus ao crédito básico das contribuições, e sim ao presumido. Tá? Esse é o primeiro ponto. Posso continuar? Oswaldo. Não, pode falar, doutora Mara. Desculpa, mas eu me perdi aqui completamente. Eu estou lendo o arquivo aqui, Arroz 2011-01, e ele é outro assunto. 2016-46, não é esse? 43? 2016-43. É outro arquivo. Mas não é o item 106 da pauta? Acho que é esse mesmo, doutora Mara. Não, o 114, Mara. Mas o 106 é repetitivo. É o 114 ou 106? Não, A pauta do 106 antes. O 106 é repetitivo. Então eu estou julgando o 114, que também é repetitivo. Vamos 114 depois de volta pro 106? Sugestão? Tá bom. Então tá, então eu estou lendo 106, eu falei, senhor, como ele já engoliu quase tudo do 114... Não, vamos no 114 então, tá certo. Pode ser, Tom? Perfeito. My bad, gente. Não, eu também estava acompanhando ele aqui. Mas ela fez a colocação certa, houve uma inversão aqui. Bom, não há prejuízo para a parte, porque está sendo sustentado o relatório e o voto do relator, ainda tem discussão, então, em termos de celeridade, não ter prejuízo ao rito e o processo, a gente mantém a sequência. Doutor, com a palavra, por favor, retomando a continuidade. Porém, a doutora Mara, ressalvada ela, a convicção e necessidade de informação, ela fica à vontade depois, na hora das dúvidas, para questionar. Tá, doutora Mara? Não, eu estava escutando o que ele falou, eu só não conseguia juntar o que eu estava escutando com o que estava escrito no relatório. Mas tá tranquilo. A senhora chamou a atenção, mas eu vi o número que ele falou. Então, o final, só para não ter dúvida, o final é o 114, né? Perfeito? Eu estava acompanhando ele exatamente, tá? Tá certo. Posso prosseguir? Pode, doutor. Por favor. Obrigado, doutora Mara. Item 2.2. A fiscalização nega direito ao crédito das aquisições de arroz em casca da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, por entender que, enquanto empresa pública, ela não está sujeita ao recolhimento das contribuições, nos termos de solução de consulta e de comunicado da CONAB. E não havendo recolhimento das contribuições na venda de mercadorias da CONAB, não há direito ao crédito dessas exações. Em adendo, ressalta a DRJ que não procede o alegado pelo interessado, pois a concessão de créditos, por ser benefício fiscal, há de estar prevista em lei específica, sendo vedada a sua instituição por diploma normativo infralegal ou a sua incidência por analogia ou equidade, conforme determina a CF e ainda o CTN. Em contraponto, a recorrente destaca que a CONAB está sujeita ao regime de tributação de PIS e da COFINS nos termos do artigo 2º, inciso 1 da Lei 9715, bem como artigo 195 da Lex Máxima. Aí eu cito o artigo 2º da contribuição de PIS. A contribuição para o PIS será apurada mensalmente pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação de imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias com base no faturamento do mês. 2. 195. A Seguridade Social, da Constituição. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, blá, 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 e das seguintes contribuições: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidentes sobre. Do acima, resta
resta claro que empresas públicas devem recolher PIS. Não há qualquer imunidade, isenção, benefício ou outra espécie de não pagamento da contribuição em questão para empresas públicas, nos termos da solução de consulta COSIT 257 de 2019. Então, eu fui nessa SC da COSIT e a COSIT diz assim, olha, empresa pública não tem nenhuma imunidade. Ela tem que pagar contribuições, CSLL, imposto de renda, inclusive ela julga, se você abrir essa solução de consulta, ela julga prejudicada a consulta que a empresa pública faz em PIS e COFINS por dizer, você não está sujeita a nenhuma imunidade, você tem que pagar PIS e COFINS. Prossigo. Ora, a Conab é empresa pública criada pelo decreto 451202, constituída nos termos do artigo 19, inciso 2 da Lei 8.029, de 12 de abril de 1990. Mais do que impedido, a Conab é empresa pública que não se amolda ao conceito de atividade agropecuária, como constata a própria fiscalização, no que é respaldada pelo artigo 6 do decreto. Aí tem todos os objetivos da Conab, que são esses que eu acabei de falar para vocês, tá? Recomposição de estoque, controle de mercado, blá, 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 blá. Tem nada a ver com produção agropecuária. Por não ser pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária, a Conab recolhe, ou deveria recolher, PIS nas vendas de arroz em casca, na forma do artigo 8º da Lei 97.198. De outro lado, tendo em vista que não há qualquer hipótese de não pagamento ou de suspensão das contribuições, a recorrente faz jus ao crédito básico, calculado na forma do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 10.637, idem 10.833, que diz que o crédito básico, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no CAPT, do artigo 2º desta lei, sobre o valor dos itens mencionados no inciso 1 e 2, adquiridos mês a mês. Se um acordo entre particulares não pode ser obstáculo à incidência da norma, artigo 123 do CPN, muito menos um comunicado unilateral de uma pessoa jurídica, ainda que empresa pública. Predisposto, admito, por quanto tempestivo, conheço o recurso voluntário, dando parcial provimento para afastar as glosas das compras de arroz em casca da Conab. Eu voto. Perfeito. O tema é interessante, está em discussão. Por favor, alguém gostaria de tirar alguma colocação, fazer algum comentário? Doutora Fernanda, por favor. Na verdade, é mais um esclarecimento. Oswaldo, aqui você vai permitir que o imposto que foi destacado em nota fiscal seja aproveitado como crédito? É isso? Eu não entendi, não ficou claro para mim. É porque teve um caso meu de fevereiro de arroz em casca também, e que eu, o João e o Léo fomos vencidos porque nós votamos pela possibilidade do contribuinte utilizar desses créditos, já que ele pagou, e que não caberia a ele analisar quem era o fornecedor, se o fornecedor preenchia os requisitos ou não. E aqui eu fiquei um pouco confusa por uma parte da sua argumentação, só queria confirmar. A minha argumentação é a seguinte: pouco importa se de fato pagou ou não pagou. O que importa é o que diz a lei. A não ser que nós estamos questionando aqui a inidoneidade da nota, outros casos, má-fé do contribuinte, como outros casos aí que nós já pegamos por aí. Agora, tanto para o primeiro caso quanto para o segundo caso, o raciocínio, ao fim e ao cabo, né, o cerne do raciocínio é exatamente o mesmo. A lei diz, não paga, então não acredita. A lei diz, paga, então acredita. Não, obrigada, era só isso, porque aí no final eu só queria ter certeza quais eram os termos para entender que eu vou manter meu posicionamento, mas você está mantendo o seu, era essa a dúvida. Eu queria dar uma parte colaborando com o doutor Oswaldo, porque a minha vida pregressa no serviço público começou no Tribunal de Contas. E aqui no Rio de Janeiro eu era contador do tribunal e fazia auditoria em empresas públicas, justamente. Então, por 3, 4 anos eu militei na fiscalização dessas empresas. Eu não vou dizer o nome da empresa por uma questão de sigilo profissional, mas teve uma empresa que eu consegui reprovar as contas do presidente Conidoni por 8 anos para entrar na vida política, porque ele não tributava, à época, o PIS e COFINS sobre transferência corrente, né? Porque essas empresas, elas recebem subsídio, já que elas não têm uma receita própria. E à época, a legislação do PIS
eu achava injustiça, porque o que você tem uma empresa pública é um nome humanos da atividade econômica que transveste o Estado, e aqui no caso eu estava estudando o Estatuto, justamente, e pelo que eu me lembrava, ela faz um trabalho de atividade complementar econômica regulando o mercado de abastecimento, essa é a função dela, é uma função econômica. Então, à época, ela se tributava o PIS e COFINS no ingresso de recursos transferidos do Estado. Hoje, graças a Deus, foi tirado da lei. Mas, de toda sorte, a Constituição Federal é muito clara e diz o seguinte, que as empresas públicas elas têm que seguir todos os ritos do controle público, lei de licitações, 1066, lei 4.320, tem que ter orçamento privado e público, e seguir as normas privadas, ou seja, seletistas, a lei 6.000, leis de contabilidade, 6.404, enfim, todas as normas tributárias. Então, eu até me espanto em escutar isso, que há um parecer dado por alguém dessa empresa, que não sei quem assinou, que entende que não tem que recolher a contribuição. Isso, para mim, até me causa espécie. Eu desconheço, posso estar enganado, mas, a priori, a não tributação é sobre as transferências correntes, são recursos que vêm do cofre da União. É um dinheiro que já foi tributado e repassado porque o Estado não se tributa. Então, nesse caso, e veja bem, só teve essa isenção por lei, porque a Constituição também não dá imunidade a ela. Pelo contrário, ela responde a dois senhores, ao mundo público e privado. É muito difícil administrar uma empresa pública. Agora, nesse caso, eu concordo, não vou antecipar, mas o raciocínio é muito lógico. Se a empresa está recebendo compra, está adquirindo, e pelo que eu entendi, não é isso? A Conab fornece a ela. Então, é uma operação mercantil normal. Inclusive, esse parecer da COSIT fala a mesma coisa, né? Pelo que eu entendi. A tributação é normal. Ok, já esclareceu. Eu só estou colocando meu testemunho porque tem uma diferença, e estranhei muito esse parecer da fornecedora deles aí, que foi colocado no processo tributário, inclusive, servindo de sustentação. Mas eu acho que é uma informação enviesada. Mas, ok? Só para colaborar. Mais alguma colocação? Doutora Mara, por favor. Eu estava consultando os acórdons do CARF, tem vários acórdons aqui que fala que a Conab não está sujeita não está sujeita ao pagamento das contribuições. Tá? Então, aqui, de acordo... Desculpa, eu me perdi aqui, tá? Mas sim, tem vários acórdons das outras câmaras que partem desse princípio. Falam, olha, a Conab não é tributada. Sem ter, é tributada, não. Peço vênia a todos os meus colegas das outras turmas, mas eles não desceram para ver se é tributado ou não. Eu estava vendo aqui, tem até solução de consulta da primeira região, e ele citando aqui um acórdão e o processo administrativo. Aí eu estava até aqui tentando abrir esse processo administrativo, que está essa solução de consulta, para eu ver o que está escrito. Você chegou a ver isso? Porque o seu raciocínio, eu vi o seu raciocínio e eu acho que é coerente o seu raciocínio, mas me levantou a dúvida a partir do momento que eu tenho um monte de... Você põe a palavra Conab lá no site dos acordos do CARF, aparece um monte de acórdão. Você tem toda a razão, aparece um monte de acórdão, eu me debrucei em uma parte, pelo menos 2018, 2019, todos são contrários, mas, de novo, com a devida vênia aos meus colegas, eles não pararam para ver se é tributado ou não. Eles partiram da solução de consulta, dizendo, dessa solução de consulta, que eu também não achei o inteiro teor. A solução de consulta, eu achei o inteiro teor, diz exatamente o que está no meu voto. Empresa pública tem que pagar imposto. Então, me parece um contrassenso, de um lado, você dizer que ela precisa pagar tributo, e de outro lado, você dizer, ela não paga. É um tanto quanto não harmônico. A parte, doutora Mara, eu fiz uma colocação
em relação à empresa pública, na minha vivência passada. E, à época, havia tributação dos recursos que ingressavam à empresa por transferência. E hoje não há mais. Teria que ver qual é o fato gerador aí, que recurso que estamos falando da Conab, o recurso que ela recebeu seria o faturamento em cima de receitas, porque, vejam bem, eram chamados, existe isso na contabilidade pública, né, que o recurso que sai do cofre público para manter as empresas públicas é a chamada despesa corrente. É um recurso federal, é um dinheiro dos cofres públicos, sai numa dotação orçamentária, é uma despesa do Estado, de repasse de verba pública para essa empresa se manter, até porque ela não tem atividade operacional. Ela, né, a princípio, pode ter uma atividade ou outra, mas a grande sustentação financeira se dá com aporte de dinheiro público. E era um tiro no pé, porque uma vez que esse dinheiro já chegou de tributação ser passado ao Estado, na pessoa de empresa pública, você estaria tributando o próprio Estado. Mas era assim, porque não tinha porque a Constituição determina que a empresa pública. Eu não sei, aí eu até gostei da colocação, porque será que esses acordos não são justamente sobre recursos transferidos, subsídios ou coisa assim? Ou será ou ela tem essa saída de mercadoria dos estoques da Conab estão sendo reconhecidos não tributados? Aí sim é uma grande questão. Talvez tem que ver por que lado do PIS e COFINS é que está acontecendo. Porque ela era tributada antigamente, isso na década de 90, nas suas transferências correntes. Hoje não é mais. Agora, eu não sei se na saída dos estoques há uma tributação. E aí realmente tem uma repercussão no processo, né? Nessa ideia que está sendo sustentada pelo Dr. Oswaldo. Achei interessante. No meu caso, especificamente, é de venda de arroz, tá? É uma atividade operacional da empresa compradora e, no caso, quem está abastecendo é justamente a Conab, que faz regulação de mercado e oferece produto na baixa, ou quando o preço estiver muito alto, ela joga o produto para baixar o preço no mercado para o consumidor comer um arroz mais barato. Ela tem esse trabalho econômico, controlar estoques e preços, reguladora. Agora, eu não sei o que a doutora Mara conseguiu enxergar aí no acordo do carro. Qual é a base, qual é o fato, qual é a base de cálculo? Oswaldo, no teu voto, diz que a fiscalização considerou que a Conab não é tributada, também com base num comunicado da Conab. No teor desse comunicado não faz referência a nenhuma fundamentação? Tá, eu acho que eu citei ele no relatório. Eu vou dar uma olhada aqui, senão eu coloco na pasta o acordo da DRJ, mas tem lá o comunicado, deu 2, 3 linhas. Tá, não aponta para nenhum fundamento, né? Não, nenhum fundamento. Se for uma questão rápida, a gente pode exaurir aqui. Doutor Lázaro, o senhor não teria algo para contribuir conosco? Não está a sua voz. Desculpa, eu estou aqui pesquisando agora, eu peguei uma decisão agora de 2020, dizendo que a Conab, ela tem que contribuir. Realmente eu não tenho experiência nenhuma especificamente de empresa pública. Eu vou dando uma olhada nos fundamentos da decisão para ver se traz uma luz. Aí eles estão colocando que é tributada. Não, perdão, que não é tributado. Então, conforme que a doutora Mara disse. A questão é saber qual é a base de cálculo, essa é a minha dúvida. Se essa base é de transferência de recursos ou advém da saída dos seus estoques por faturamento, que são 2 bases de cálculo. Uma eu já vi tributar, hoje é isenta. Aí um fiscal pode, eventualmente, querer tributar a transferência de recorrente. Se for saída de mercadoria dos estoques, é uma atividade fim dela, né? É regular mercado, aí não sei também. Desculpa, eu tive que sair e voltar, porque eu estava sem som, aí eu não consegui escutar parte da discussão. Que vai de encontro que a doutora colocou. Só que ele estava pesquisando os fundamentos, porque a dúvida que eu estou tendo... Você poderia repetir? Saiu o som. Estou dizendo que o doutor Lázaro encontrou um acordo que soma-se a sua voz de ser tributado a Conab pelo PIS e COFINS. A questão que eu levanto aqui, e minha dúvida, que eu transfiro aos colegas, que têm mais conhecimento no tema, é se essa tributação que nós estamos aí em causa, não tributar,
a base de cálculo, os recursos são oriundos de transferência corrente ou da atividade fim regulatória dela pela venda dos seus estoques? Qual o PIS que está sendo... Porque eu me lembro que tinha e hoje está isento. Isso é uma matéria que me veio anos depois. Agora, eu não sei se as saídas dos estoques seria o mérito desse acórdão, ou seria o recurso de transferência. São duas formas que ela tem de receita. Presidente, eu acho que a gente tem que se ater à legislação atual, né? E não à legislação de 30 anos atrás. Eu estou colocando a atual. A atual seria... Não sei de quando... justamente que eu acho interessante que o Lázaro está pesquisando, é para ver qual é o fundamento desse acordo, doutora Mara. Os acordos todos que tem aqui são do mesmo caso que o Oswaldo está trazendo, sabe? Que são vendas de mercadoria, venda de... Não, é o assunto que ele trouxe, que é a venda de produtos agropecuários, que a Conab vende para terceiros, né? Que ele, no caso, é arroz, tem acórdão aqui de café, tem vários acórdãos. Agora, é a mesma tributação de PIS e COFINS. Então, é o que a gente tem que ver. Assim, eu não vi nenhum acórdão que vai nesse sentido que o Oswaldo está falando. O Lázaro encontrou um acórdão, Lázaro? Encontrei um que diz que as vendas não estão sujeitas a PIS e COFINS, mas ele não cita artigo. Ele fala à luz da Lei Complementar 8 de 70 e das leis 9718 de 98, 10637 de 02. E que assim concluíram também o acórdão 201-77555 e consulta formulada no processo administrativo, no processo de 94. Talvez lá isso seja uma coisa antiga já. Eu estou tentando consultar esse processo administrativo aqui. Eu também tentei consultar esse processo, não vi, e eu vi que todos os processos citam aqui. Eu não achei nenhum acórdão que fala que é tributado. Na hora que você coloca Conab, eu acho que a argumentação do Oswaldo é muito válida, mas, assim, já que tem uma argumentação no outro sentido, eu gostaria de saber o que foi levado em consideração para considerar que não a Conab, porque a gente sabe que ela, teoricamente, teria que ser tributada, né? Agora, o que eles levaram em consideração para falar que ela não é tributada? O acordo da BNJ está na minha pasta. O acordo da BNJ está na minha pasta, tá? Só você olhar o processo administrativo, eu acho que ele é em papel, não está digitalizado. Doutora Fernanda. A Fernanda quer falar. É isso que eu estou falando. Não, a minha única preocupação é que, assim, é a questão do tempo. Isso. Se alguém quer tirar e pedir vistas para olhar os outros casos, porque, assim, me parece que, por mais que possa existir alguma fundamentação interessante, essa informação não está nos autos. Os nossos autos não levam a crer que seria possível esse entendimento que está aparecendo nos outros acordos. Eu estou pronta para julgar e acho que eu tenho condição de julgar do jeito que está, mas se alguém acha que seria importante avaliar esses outros casos, eu só sugeriria pedir vistas para a gente poder dar continuação. Quer pedir vista, Mara? Alguém vai pedir, doutora Mara? Vou pedir vista. Então tá, ok. Então, dado vistas à doutora Mara. Então, eu vou olhar também, Tamara. Eu vou dar uma conferida com você. Eu também vou podendo, eu vou pesquisar. Então, voltando à pauta. Você pode colocar no e-mail. Oi, Oswaldo. O que foi? Não, eu não mandei para ele por e-mail ainda, da Rosela. Tá, perfeito. Deixa eu só... então, processo 114. Decisão por processo retirado de pauta. Dado vistas. A conselheira. Doutora Mara.
Então, essa situação vai suspender também, vai sair de pauta os processos decorrentes da arrozeira de 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 da pauta, que acompanham o processo de matéria repetitiva. Sendo assim, eu peço ao doutor Oswaldo, nós temos agora o processo, finalmente, que é o 106, né, doutor Oswaldo, para a sua relatoria, também processo paradigma com repetitivo. O senhor teria condição de pronunciar seu voto, por favor? E agradeço a doutora Mari e a doutora Fernanda pelas colocações. Claro, presidente. Vamos lá. Deixa eu só lembrar aqui para ver se eu consigo resumir também o relatório. Também o doutor Lázaro, pela ajuda. Esse é enroscado, eu vou ter que ler o relatório, tá? Perfeitamente. Trata-se de pedido de PIS e COFINS relativos aos períodos de apuração do primeiro trimestre de 2006 ao quarto trimestre de 2008. O pedido foi parcialmente definido pela DRJ Novo Hamburgo, vez que despesas com seguro de carga a título de prêmio não são passivos de creditamento, insumos, tá? Despesa com terceirização de mão de obra para beneficiamento de arroz e manutenção de equipamentos foram, em verdade, contratação de mão de obra de pessoa física simulada. Simulação apurada em procedimento fiscal de contribuições previdenciárias. Logo, há impedimento legal ao creditamento. Os fretes que se pleiteiam o creditamento foram de arroz em casca adquiridos de pessoas físicas, operação em que é possível crédito presumido das contribuições apenas. Devoluções de vendas tributadas com alíquota zero não geram direito ao crédito. Foram informados incorretamente o valor dos créditos de aquisições de produtos agrícolas de pessoas físicas, fretes, serviços contratados de pessoa jurídica, despesa com manutenção e conservação de bens e despesas com seguros. Todos esses casos, o próprio contribuinte ele reconheceu o erro e corrigiu, tá? A recorrente não ofereceu corretamente a tributação às vendas de canjicão de arroz, casca de arroz, farelo, quirela e grãos quebrados. Intimada, a recorrente apresentou MI que alega em síntese. No caso em análise, o frete é contratado de pessoa jurídica diretamente pela recorrente. Ou seja, o arroz, ela vai lá buscar, vem da Ex-Works. Ou FOB, né, para quem gosta. No caso em análise, o frete é contratado de pessoa jurídica diretamente pela recorrente. E sobre ele, o frete, incide contribuição, independentemente da incidência sobre o material transportado. Ademais, a vedação ao crédito das contribuições incidentes sobre os fretes adquiridos de pessoa física não está de acordo com as normas legais. Não houve simulação, mas contratação de mão de obra terceirizada, rebatendo simulação de mão de obra. É permitido o crédito das contribuições por devolução de vendas nos termos do artigo 3º, inciso 8º, da 10637 e da 10833. A vedação de crédito das despesas com seguro é ilegal, cerceamento de defesa por impedimento de acesso ao inteiro teor do despacho de glosa. Realmente aqui, quando o contribuinte recebeu o despacho de glosa, estava faltando página. Só que daí, o que foi constatado pelo próprio órgão preparador? Ele falou assim, realmente está faltando página. E devolveu ao contribuinte com as páginas completas, né? com o despacho decisório completo, inclusive com as páginas faltantes. Uma vez intimada, a recorrente apresentou nova manifestação de conformidade, reiterando o quanto descrito no anterior. A DRJ de Porto Alegre manteve o parcial deferimento do crédito, porquanto, tratando-se de valor que integra o custo de aquisição, a possibilidade de apropriação de crédito calculado do valor da despesa com frete deve ser determinada em função da possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens transportados. Nós vamos discorrer sobre essa tese mais embaixo, tá? É uma discussão que a gente já tem praticamente toda a sessão, tá? Conforme descrito em auto de infração, julgado definitivamente na esfera administrativa, fica patente que a prestação de serviço realizada por ambas as empresas terceirizadas para a empresa Arrozela é um acerto das partes para simular... Opa, me perdi aqui. Para simular... Me perdi. Perdi. Desculpa.
Aqui. Para simular a existência de uma transação jurídica, mas que na realidade compõe uma única entidade, cujo efeito foi, sob a ótica de PIS e da COFINS, ambos não cumulativos, resultar na constituição de crédito favorável das contribuições à contribuinte, de forma a diminuir o valor a pagar da contribuição ou, já tendo sido utilizado, para cancelar o débito, resultar em valor de crédito ressarcido. Não ocorreu nenhuma glosa de créditos advindo de devoluções de venda no período de análise. Porque ela falou assim, olha, você está recorrendo sobre glosa de devolução, mas nesse período não tem devolução. Em outros períodos até tem, mas nesse não. Foi feita uma coisa só para vários, tá? Observa-se a existência de norma regulamentar, solução de divergência, dando impedimento da Receita Federal da não geração de crédito de despesas advindas de seguros de qualquer espécie. Isso seguro como insumo. Resignada, a recorrente busca guarida nesse conselho, reiterando apenas as teses sobre fretes e terceirização. Só isso. Somado, neste último caso, no caso da terceirização, ao seguinte esclarecimento. A recorrente e a terceirizada ATL presidem a criação do regime de simples e possuem objeto social distinto. A primeira, comércio, industrialização e exportação de cereais. A segunda, beneficiamento de arroz. É o relatório. Não há sustentação oral. Como vota o relator, por favor? Vamos lá. De saída, declaro preclusas as teses acerca da possibilidade de creditamento sobre devolução de venda, despesa com seguro, cerceamento e cerceamento de defesa, porquanto não repetidas em sede de voluntário. Prossigo. A fiscalização aponta a impossibilidade de concessão de crédito das contribuições incidentes sobre fretes na operação de compra de insumos de pessoas físicas e jurídicas. Isso porque, no argumento da fiscalização, o frete compõe o custo de aquisição do insumo. Logo, o regime de crédito do frete deve seguir o regime de crédito da carga, produto transportado. Ou seja, a carga não é tributada, o frete dessa carga compõe o custo da carga, logo também o frete não é tributado. No caso em análise, o frete é contratado de pessoa jurídica diretamente pela recorrente. Ela contrata o frete. E sobre ele incide contribuição, independentemente da incidência sobre o material transportado. A questão não é nova nessa turma. Inclusive, em precedente recente, de fevereiro de 2020, foi concedido, por unanimidade, o crédito incidente sobre frete de compra em acordo de relatoria do conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantaroli. Cito. De fato, como constata o conselheiro Leonardo Gassalara de Araújo Branco, no acordo 3401-005-234, há de se considerar que o custo de aquisição é composto pelo valor da matéria-prima adquirida e pelo valor do serviço de transporte, frete, contratado para o transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte, adquirente. Assim, uma vez que o custo total é composto de uma parte tributada, matéria-prima, e de uma parte não tributada, matéria-prima, e outra integralmente tributada, frete, a parcela tributada, frete, compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das contribuições. Logo, há de se assentir que o frete seja direito ao crédito, assim como os demais dispêndios que integram o custo do produto acabado. Em adendo, e não obstante frete de aquisição e não de venda, e por tal motivo anterior ao processo produtivo, o transporte de insumo da lavoura à indústria é relevante a este. Não é essencial, mas é relevante ao processo produtivo. A eliminação do transporte da matéria-prima até a indústria culminaria mais do que a perda da qualidade do processo produtivo, que seria suficiente a concessão do crédito para relevante, mas também com a eliminação do processo produtivo. Dessa feita, uma vez demonstrado documentalmente que a recorrente arcou com os fretes de aquisição, venda ex-works, e que sobre esse serviço incidiu integralmente a contribuição em voga, de rigor, a concessão do crédito. Ela juntou como chama? Putz, tá todo sobre conhecimento de carga, tá? Ela juntou os conhecimentos de carga, estão todos aí, indicando ela como contratante, blá, 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 blá. Prossigo. A DRF aponta simulação na despesa com mão de obra terceirizada. Em resumo, narra a DRF que em ação fiscal relativamente a contribuições previdenciárias, PAF e tal, constatou-se, 2 pontos, identidade de endereço cadastral das empresas ATL e Arrozela. São ATL e Eliane
Schufeld são as empresas, tá? Que ela terceirizou a mão de obra, tá? Só para você saber. Identidade e endereço cadastral das empresas ATL e a Rosella. Toda a infraestrutura da empresa Elaine Schunfeld encontrava-se no galpão da recorrente. Identidade de objetos sociais entre Elaine Schunfeld, ATL e a Rosella. Identidade e endereço de funcionamento entre ATL, a Rosella e Elaine Schunfeld, não obstante esta última ter sido baixada. Todo o faturamento da empresa ATL Elaine provém da recorrente. Identidade de procurador entre as empresas. Inexistência de movimentação financeira da empresária Elaine Schunfeld e pouca movimentação da empresa ATL. A senhora, pessoa física, Elaine Schunfeld, fez parte do quadro de funcionários da empresa ATL. A ATL possui em seu quadro societário o senhor João Leôncio Lacerda de Oliveira, que também é um dos sócios da fiscalizada. Dessa forma, a alegada terceirização da mão de obra era, em verdade, contratação de mão de obra de pessoas físicas, em que há a vedação de apropriação de crédito nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 1 das leis 10.637 e 10.833. Estou falando que a DRJ diz ainda. Prossegue a DRJ, apontando que não houve impugnação ao auto de infração que considerou simulados os negócios jurídicos entre a recorrentes e a empresa Elaine Schunfeld e a ATL. Ou seja, tudo isso que eu disse foi constatado em outro processo. Nesse outro processo que foi constatado, ela não apresentou sequer impugnação. Tá? No antedito processo, a recorrente pleiteou somente o aproveitamento das contribuições previdenciárias recolhidas pela terceirizada. Em resposta à acusação fiscal, a recorrente assevera que a empresa Elaine Schunfeld não se localizava no mesmo endereço. A identidade do objeto social é insuficiente para vincular as três empresas. A entrada exclusiva de receita da empresa Elaine Schunfeld e ATL deve-se a contrato de exclusividade com a recorrente. Não há nada na legislação que impeça que uma pessoa seja sócia de mais de uma empresa. Verdade. A recorrente e a terceirizada ATL preexistem a criação do regime de simples e possuem objeto social distinto. A primeira, comércio, industrialização e exportação de cereais. A segunda, beneficiamento de arroz. É dito que, em pedido de compensação, o ônus probatório do contribuinte. Ele, no caso da recorrente, cabe demonstrar a liquidez e a certeza dos créditos que titulariza. Na primeira leitura, a recorrente trouxe aos autos livros e notas fiscais que apontam a contratação de serviços de terceirizados como de mão de obra, com Eliane e ATL. Documentos que, a priori, demonstrariam o crédito. Contudo, a fiscalização aponta fato impeditivo do direito da recorrente, nomeadamente contratação de mão de obra de pessoa física. Para demonstrar a alegada, a fiscalização traz aos autos uma série de indícios, e dentre eles, a ausência de impugnação no processo administrativo tal. A ausência de impugnação em auto de infração importa em revelia, confissão ficta da matéria de fato, nos termos do artigo 58, com o artigo 54, caput, parágrafo 1º, do Decreto-Lei 7574/2011. É claro que os efeitos da revelia são endoprocessuais, isto é, a parte pode impugnar matéria de fato, confessada de forma ficta em outro processo. No entanto, o menos correto é afirmar que, por quanto confissão ficta, a revelia é elegível ante prova em sentido contrário. E assim sendo, caberia à recorrente, e não ao fisco, demonstrar a inexistência de simulação. Ora, a recorrente traz aos autos somente alegações algo genéricas, desacompanhadas de qualquer laço probatório mínimo a respaldá-las. Desta feita, a recorrente não se desincumbiu de ônus que lhe cabia, sendo de rigor a manutenção da glosa. Pelo exposto, admito, por quanto tempestivo, e conheço o recurso voluntário, dando o parcial provimento para reverter as glosas sobre créditos incidentes sobre as questões de frete. É com voto. Agradeço ao detalhado relatório e ao seu esforço de passar as informações. Coloco em discussão o relatório aos colegas conselheiros dessa turma. Alguém gostaria de se manifestar? E não havendo, doutora Mara, então vamos... Você vai pesquisar, né, acredito. Oswaldo, eu só uma dúvida aqui, porque você falou que a questão do frete, né? Você falou que tem os conhecimentos aí, tem o comprovante do pagamento do frete ou só tem contrato do frete? Como é que é? Porque eu não estou achando aqui no processo. Conhecimentos e as notas, indicando... E as notas. E a mercadoria foi paga separada?
Uma nota para mercadoria e outra para o frete. Não está junto, né? Perfeito. Tá, é porque a gente já viu o processo aqui em que ele apresentava as do frete, mas na nota do produto também estava o frete lá. Então ele estava querendo se apropriar 2 vezes, entendeu? Por isso que é a minha dúvida. Eu até achei estranho, depois eu comento. Tá, então tá, não era só essa dúvida que eu tinha. O Lázaro quer falar. É isso que eu dei a palavra ao Lázaro. Desculpa, doutora Mara, eu achei que só tinha encerrado. Perfeito. Doutor Lázaro, qual a palavra? Eu não me lembrava desse voto de fevereiro. Não, eu acho que eu devo ter me passado e acabei acompanhando o Carlos, mas eu já fiz diversas manifestações contrário ao creditamento no insumo, ao creditamento do frete na aquisição de insumos quando o insumo não é tributado. Ou seja, o frete na aquisição, ele por si só não faz parte, mas ele se agregaria ao custo de aquisição e, nesse sentido, a alíquota que incide sobre aquele insumo seria a mesma que incidiria sobre o frete. Se for alíquota 0, é 0. No caso do crédito presumido, como é um percentual, né, ele também incidiria proporcionalmente. Da meu entendimento para cá, a única coisa que eu queria colocar para vocês, eu coloquei na minha pasta, quem tiver interesse pode abrir lá, uma declaração de voto que eu fiz, inclusive, eu acho que foi nessa mesma sessão de fevereiro, no processo da conselheira Fernanda, da SLC, em que eu fiz uma declaração de voto sobre essa matéria. E lá, eu me debrucei um pouco mais, se vocês quiserem dar uma olhadinha, toda aquela explicação é desnecessária. A única coisa interessante que, de novo, né, afora o usual aos comentários, o meu posicionamento que vocês já conhecem, é que, apesar do conselheiro Oswaldo ter trazido esse voto do conselheiro Carlos, que acabou sendo até unânime, eu trouxe no voto da conselheira Fernanda algumas decisões da Câmara Superior que vão exatamente em sentido contrário. A Câmara Superior é em sentido contrário que a gente vota. Exatamente. Então, você já tem ciência disso, a turma já tem ciência. E eu também trouxe é difícil encontrar esse tema no STJ, mas eu encontrei o recurso especial, que não é repetitivo, 1.632.310 Rio Grande do Sul, de 15 de dezembro de 2016, relator ministro Mauro Campbell. Não é o caso no caso de frete pago na aquisição de combustíveis, em que o relator fala que, com efeito à luz do princípio da não cumulatividade e considerando que o frete integra o custo de aquisição das mercadorias destinadas à revenda, mais adiante, se a aquisição dos combustíveis não gera créditos pelo seu custo dentro do regime da tributação monofásica, certamente o custo de frete pago nessa mesma aquisição não pode gerar crédito algum. Se o frete, por força de lei, é componente do custo de aquisição, o frete pago pelo revendedor na aquisição da mercadoria para a revenda gera sempre créditos para o adquirente. Mas veja bem, não pelo artigo 3º, 9º da 10833, mas pelo artigo 3º, inciso 1, primeira parte, da mesma lei. A parte final do artigo 3º, 9º, evidencia que o creditamento pelo frete na operação de venda somente é permitido para os casos do inciso 1 e 2 do mesmo artigo 3º da lei. Então, só trazendo para vocês esse recurso do STJ, entendendo pelo mesmo sentido da Câmara Superior. Doutor, antes de passar a palavra da doutora Fernanda, o senhor, então, no caso, está divergindo do voto? É isso? Eu divido do voto conselheiro sobre a cômputo do frete na aquisição de insumos. Eu interpretei, mas achei melhor externar. Doutora Fernanda, pediu a palavra e foi citada pelo doutor Lázaro. Na verdade, eu pedi a palavra para esclarecer o que o doutor Lázaro colocou. Ninguém tem acesso à declaração de voto, porque justamente foram os acórdãos que nós retificamos ontem.
porque ele pediu para fazer declaração de voto, mas não constou em ato. Então, só eu pude ler essa declaração. Mas, na verdade, eu acompanho o relator nesse ponto. Algo mais? Alguém quer a palavra? Não? Encerradas as discussões, vamos para a votação. Como vota a doutora Mara, por favor? Doutora Mara, é seu som. Eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator. Doutor Oswaldo está relator, então passamos para o doutor Lázaro, por favor, como vota? Como eu disse, eu acompanho o relator, com exceção do frete, do crédito sobre frete na aquisição de insumos. Eu divido nessa parte. Então, parcial, é só desconhecer do crédito do frete. Eu acompanho parcialmente. Parcialmente, que é a divergência. Doutora Fernanda, como vota? Acompanho o relator. Doutor Carlos Pantaroli, como vota? Um relator, integralmente. Doutor João Paulo, como vota? Voto com o relator. Doutor Leonardo, como vota? Com o relator. Eu também acompanho inicialmente o relator também, voto com o relator. Doutor Lázaro, por favor, pode falar, por gentileza. Só queria pedir para registrar em ata vou fazer a declaração de voto. Tá, ok, vai ser... Assim como eu fiz o da Fernanda, eu tenho que fazer nesse também, né? Claro. Justo. Justamente. Senão vai parecer que você pega no pé. Eu quero, inclusive... Senão vai parecer que ele gosta de mim, né? Perseguição. Eu quero até aproveitar a questão para ficar de exemplo daqui para os próximos, que a gente sempre que o colega conselheiro queira externar sua divergência, que seja solicitado antes da proclamação do voto. Porque ontem aconteceu durante a proclamação e sabe, eu depois percebi isso na gravação. Hoje ainda está dentro do prazo, porque uma vez que eu proclamo, eu não vou retificar a proclamação. Perfeito? Só para deixar isso claro, que é a regra do CARF, do regimento, e eu, na hora, me esqueci disso. Bom, então, vou fazer o voto aqui. Só um minutinho, por favor. Só então, Tom, cuidado também para você não sair correndo, proferindo o voto e não dá nem tempo. Às vezes eu estou aqui me esgoelando aqui. A célebre frase, né? Alguém diverge? Silêncio. Ok, eu só estou colocando... que eu também eu sou ávido para acelerar os processos, vocês já perceberam, né? Inclusive, quando eu faço o encerramento da discussão, às vezes eu já agora percebo pela feição dos colegas que estão ali pesquisando. A doutora Mara muitas vezes está debruçada atrás das informações, o doutor Lázaro, e acabo que vou respeitar esse tempo, vou dar um delay aí, não tão célere, desculpa. Então, vamos lá para decisão, proclamar, processo 106, paradigma, decisão, decidem por maioria de votos colegiado. Agora até fez confusão. Reconhecer o recurso, Dar provimento parcial ao recurso voluntário. Reconhece do recurso. Reconhece do recurso. E no mérito, forma parcial, com voto... Tom, só uma sugestão. A gente não coloca a parte do conhecimento nesse dispositivo final, não. A gente coloca só assim, acorda os membros colegiados em dar provimento parcial ao recurso, vencido o conselheiro Lázaro, que negava provimento aos insumos do... Esqueci aqui agora. Integral do provimento. Negava infelizmente. Aí coloca... Mara, que aconteceu o seguinte, que o voto do relator,
ele conhece do recurso e isso tem que ser colocado. Não precisa não. Mas, enfim, de qualquer que forma... a gente coloca... Não, é para ficar mais fácil para você. Não, correto. Mas, assim, em termos de... Que esse voto especificamente, o que acontece são duas situações. O voto em si, ele conhece do recurso e dá parcial provimento ao recurso. Mas conhece o recurso todo. Referente às aquisições de frete. Por sua vez, o doutor Lázaro não concorda com essa tese e defende a glosa, que é a divergência. É só a questão aí da... O provimento é parcial e o doutor Lázaro discorda dessa parte. É só para você não precisa colocar do conhecimento, do recurso. Porque isso só quando não teve conhecimento que a gente coloca. Ok. Então, aí você já coloca de uma vez, você acorda os membros colegiados e dá parcial provimento ao recurso. Não, perfeito. Fica melhor. Eu farei Sugestão, Tom. Como não, doutor? Poderia colocar assim, acordo os membros do colegiado. 2 pontos. 1. Por unanimidade, um item tal. Por maioria de votos, com o item tal, vencido o conselheiro Lázaro. Só para ter uma relação mais clara. Olha só, doutor, é que Sugestão. se estendendo nisso, o que acontece é que ele, quando fez o voto dele, a discordância dele em relação ao auto foi a questão do frete, que foi, salvo engano meu, doutor Oswaldo pode me corrigir. Pelo que eu entendi do voto, em relação ao item frete, ele discordou em relação a este item somente, não é isso? Os demais foram mantidos, da glosa. Então, quando eu estou tentando fazer a redação do voto, no sentido de reconhecer a parcialidade dele a favor do combustível, do frete. Já estou fazendo confusão com o voto do outro que o senhor mencionou. Então, decide o mesmo colegiado em dar provimento parcial. Isso sim, que é o principal. Provimento parcial. Ao recurso voluntário. Decide os membros do colegiado, por maioria, por dar provimento parcial ao recurso voluntário. Agora sim, aí entraria a colocação do doutor Lázaro, com voto vencido, voto divergente. Um voto divergente a ser apresentado. Um voto divergente a ser... Aí vem aquela expressão, doutora Fernanda, como é que ficou o voto? Ficou o voto com um voto que houve a retificação na nossa ata anterior. Não, só para dizer que ele manifestou a intenção de declarar, de apresentar... Com a declaração de voto, com a prestação de declaração de voto. Mas coloca como manifestou a intenção que precisa apresentar, mas se ele quiser, isso tem que constar lá. Estou colocando isso agora. Então está aqui, com prestação de voto em separado, com voto divergente. Agora sim, vai sair. Com prestação de voto em separado do conselheiro. Pronto. Doutor Lázaro. Aí no voto ele esclarece qual é a posição divergente dele. Então tá lá, decide os membros do colegiado em dar decide os membros do colegiado por unanimidade dar provimento parcial ao recurso voluntário, com voto divergente do conselheiro doutor Lázaro, que vai prestar voto separado. Pronto. Ok. Finalizado isso, saiu o voto.
Agradeço a todos novamente. Aí fechamos. Como ficou aí, Tom? Você poderia ler como ficou? Vamos lá. Decide os membros do colegiado. Acordam. Pode ser. Não, eles vão consertar. Ok, acordam. Correto. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provento parcial ao recurso, com prestação de voto separado divergente do conselheiro Dr. Lázaro. Não, posso sugerir? Pode. Acorda os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso, por maioria, vencido o conselheiro Lázaro. A maioria eu botei antes, é a questão de semântica, mas eu coloquei lá. Não, porque teve tema que foi por unanimidade e outros que foram por maioria. Não, mas é porque quando a gente coloca assim... Aí o voto foi dado por maioria, porque houve uma divergência sua em relação a uma parte do voto. É um item só. Isso é. Eu acho que o mais correto é botar, tipo, acordo meu colega por maioria em relação a tal tema, por unanimidade em relação aos demais. Posso dar uma sugestão da gente discutir depois? É isso que eu ia dizer. O voto deixa aqui a redação, que conforme for depois eu vejo, senão vai ter os embargos, mas eu vou definir depois. Senão a gente vai ficar perdendo tempo em normas administrativas e... Foi reconhecido o direito do recurso em parte, e o seu voto é divergente nessa parte. Então, isso vai ser consignado. Tá? Então, com isso, ficou relatado o processo 106 e os demais processos vinculados, repetitivos, 107, 108, 109, 110, 111. Nesse caso, agora, vou subir aqui na anotação. Agora, já foi 111, 106, 114, paradigma. Eu vou pedir um intervalo de 5 minutos para o café, porque ficou um pouco cansativo essa presidência, e eu preciso também tomar outras medidas administrativas aqui, eu preciso fazer agora. Eu solicito, então, que a digna assessora de Tainá nos faça a suspensão da gravação do áudio. Por favor, doutor.